Nós estamos no tempo, mas nós também estamos na eternidade. Tem coisas da eternidade que atravessaram o tempo e chegaram até nós. O Espírito Santo, ele não está no tempo, ele está na eternidade, mas ele está em mim, ele está em você. Então o céu está em nós. O céu não está no tempo, o céu está na eternidade. Mas quem está com Deus experimenta o céu dentro de si. Então tem coisas da eternidade que estão abraçaram o tempo, permearam o tempo. O nosso tempo está cravejado de eternidade. Então quando o Senhor diz aqui que quem suporta a provação vai receber a coroa da vida, quer dizer que será coroado de vida. Quando? Já, imediatamente. Na medida em que eu suporto e venço a provação, a vida vai me coroando, eu vou tendo mais vida. Como é que a gente tem vida? Como é que a gente se mantém vivo? A gente não se mantém vivo em casa, deitado numa rede, sossegado, evitando responsabilidade, evitando dificuldade. Essa pessoa que não quer nada com nada, já morreu e não sabe, coitado. O que é a vida? A vida é dinamismo. A vida é sair de si. Quando que você fala que uma pessoa ela é cheia de vida, que ela tem vivacidade? Quando ela tem alegria, quando ela é exuberante, quando ela não para, ela está sempre fazendo bem, ela está ajudando um, ela está ajudando o outro, ela está fazendo um trabalho, ela não para. Ela tem paz, mas ela não sossega. Ela é cheia de vivacidade. Olha o que o Senhor está nos dizendo, que quem suporta a prova vai receber mais vida. Quanto mais eu venço a tentação, mais vida eu recebo de Deus. Aqui está a diferença, não é? A tentação ela existe para nos derrubar. Deus não tenta ninguém. Mas uma vez que a nossa concupiscência aliada do tentador, põe no caminho da gente pedras para tropeçarmos, e nós vamos ter irremediavelmente que passar por ali, por uma situação que Deus não provocou. Uma vez que eu vou ter que passar por ali, Deus não me deixa ir sozinho, Ele vai comigo, e me dá força de enfrentar e vencer a tentação. E Deus aproveita aquilo que entrou na minha vida sem Ele, para me purificar. Provação é purificação. Então Deus não provocou, mas aproveitou todas aquelas situações para a minha purificação. Quem prova o ouro, não prova para perder. Quem é louco de provar o ouro para perder? Para que uma pessoa prova o ouro? Para separar a escória do metal precioso. Deus, nas dores da sua vida, nas dificuldades que você enfrenta, nas lutas que você trava, Deus vai separando todo o lixo que estava incrustado em você. Ele vai fazendo você melhor, vai fazendo você melhor, vai fazendo você mais forte, vai fazendo você mais alegre, vai fazendo você mais dinâmico, vai te dando mais sabedoria. A provação é de Deus. Mas Ele ficou testando a gente? Não, a vida está te testando, você está se testando e o demônio está te tentando. E enquanto essas coisas acontecem, Deus vai usando tudo isso, sábio como Ele é, como instrumento para a sua purificação. E como que a pessoa é tentada, Márcio? Cada um é tentado de um jeito, cada um é tentado de uma forma. A minha tentação não é a mesma que a sua. Esses dias eu e um amigo, nós conversávamos sobre um comentário que um outro fez. Sobre uma tentação que ele viveu. Ele estava ali os três e ele soltou uma situação que para ele foi de tremenda tentação. Só que para mim não era. E para o meu outro amigo também não. Ele achou estranho. Ele me perguntou, ele falou, você se sente tentado com isso? Eu falei, eu não. Eu falei, você? Ele falou, eu também não. Eu falei, então essa tentação é só dele. Cada um é tentado de um jeito. Até mesmo entre nós homens, porque às vezes as mulheres pensam assim, os homens são todos iguais. Não, a gente é bem parecido, mas nós não somos iguais. Nós somos diferentes.
Aí estava uma situação específica em que eu e o meu amigo nós éramos diferentes do outro. Para melhor, não, diferente. Aquela tentação pegava aquele, mas não pegava nem a mim nem ao outro. Só que as tentações que me pegam, às vezes para aquele um é indiferente. Dentro da sua casa, a fraqueza de um filho não é a fraqueza de outro. A qualidade de um filho não é a qualidade de outro. E o maligno, ele é covarde, gente, ele é cruel. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. E ele só bate em cima do nosso ponto fraco. Por isso que você se sente muitas vezes sem forças. Porque cada um é tentado de uma forma. Como? Na fraqueza que tem. Como é que você é tentado? Na sua fortaleza? Não. Porque se você for tentado nos seus pontos fortes, você não vai ser derrotado. Você vai ficar mais forte ainda. E o maligno sabe disso. Aonde é que ele te tenta? Na sua fraqueza. Quem tem fraqueza do homem por mulher vai ser tentado aí. Fraqueza por mulher que eu digo assim, de não ser fiel, de não ser uma pessoa casta, de repente desandar pela prostituição, pela promiscuidade. Vai ser tentado aí. Quem tem fraqueza para o jogo vai ser tentado aí. Quem tem fraqueza para o consumismo vai ser tentado aí. Quem tem fraqueza para compensação vai ser tentado pela compensação de comer além da conta, de entrar no consumismo. Não é? Tem gente que para poder curar o vazio que sente, fica se entulhando de coisas, vai comprando. Não é? E a desordem que isso causa na vida da pessoa? As dívidas que tem, os acúmulos dentro de casa, os desperdícios, a vergonha para os filhos. Não é? É um desequilíbrio, gente, que afeta a vida inteirinha da pessoa. A tentação, ela bate em nós para nos desequilibrar. Então ela bate no ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? É bem aí que você vai ser tentado. Mas é bem aí que Deus quer dar a força para você resistir. E se você resistir, você vai ser coroado de vida, de força. Algo da eternidade vai te alcançar. E quanto mais a tentação insistir, menos poder ela vai ter contra você. As fraquezas, elas são diferentes em cada pessoa. Nós temos que ter isso claro para nós. Cada um tem a sua. Tentados todos somos, mas a felicidade alcança quem? Alcança quem resiste até o fim. Você vai ser feliz na medida em que você aguentar e não ceder ao mal. Porque a felicidade não é um presente que cai pronto no colo da gente. A felicidade é uma conquista. A felicidade é um produto da nossa união com Deus. Sem você participar, Deus não pode te dar felicidade. E sem Deus você nunca vai conseguir ser feliz. A felicidade, ela brota de uma vida íntima entre o ser humano e Deus. Um ser humano que não tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, ele sempre vai ter uma felicidade fraquinha, uma felicidade que cede a qualquer impacto da vida. E como a nossa vida está sempre se impactando com alguma coisa no meio do caminho, a gente não consegue ser feliz. Sem Deus não dá. Não dá. A felicidade alcança quem resiste até o fim. Para você ser feliz, você tem que aguentar. Não é desistindo das dificuldades que você vai ser feliz. Desistindo das dificuldades, você vai acumular um outro tipo de coisa. Um outro tipo de produto que se chama derrota. Desistindo do que é difícil, você vai convencendo-se cada vez mais de que você não consegue nada na vida, de que tudo que você começa você não termina, que as coisas não dão certo para você, de que você é uma pessoa derrotada, de que você é uma pessoa fracassada, de que você é uma pessoa fraca. De onde veio essa ideia? Essa ideia não começou assim. Essa ideia começou muito disfarçada. Quando diante das pequenas dificuldades, eu e você fomos desistindo. E quem é essa pessoa realizada que você vê, feliz, animada, pronta a enfrentar o que vier? É uma pessoa que tudo acontece do jeito que ela quer? Engano seu se você pensa. Essa pessoa foi uma pessoa que se treinou num caminho diferente. Se treinou para não desistir do que acredita. Nós não podemos desistir do que a gente acredita. Nós não podemos deixar as pessoas tirarem das nossas mãos aquilo que a gente acredita. Roubar de nós aquilo que nós acreditamos. Nós temos que lutar pelas bandeiras que a gente acredita.
Porque a pessoa tirou de nós aquilo que nos era tão precioso. A gente vai desistir, vai largar? Não, nós vamos lutar por aquilo que vale a pena, ainda que isso esteja nas mãos de outros. Viver assim é ser vitorioso. Mas, Márcio, mesmo tendo perdido aquilo que estava sob a minha posse, mesmo você tendo perdido, enquanto você amar, aquilo é seu, mesmo que esteja com outro. Tem um jeito diferente de possuir as coisas, gente. Tem gente que possui porque as tem, porque as comprou, porque domina sobre elas. Então a coisa está obrigada a pertencer àquela pessoa, à custa de dinheiro e de dominação. Mas tem um outro jeito pelos quais as coisas nos pertencem. É pelo amor que nós temos a elas. Quando você ama demais uma pessoa, numa certa medida, essa pessoa é mais sua do que da outra, que a detém. Se uma mãe não ama o filho e você ama aquele filho mais do que aquela mãe o ama, de uma certa maneira aquela criança pertence mais a você do que a ela. Porque o amor não só nos dá o outro, mas também nos dá para o outro. Então, mesmo que o que você tanto ama esteja com outra pessoa, mesmo que aquela causa que você tanto acredita esteja sendo levada adiante por alguém que está fazendo isso de uma maneira pouco produtiva, não desista, acredite, lute e resista, porque enquanto você lutar, Deus estará com você, para fazer você vencer. Resista até a felicidade é uma graça que alcança aquele que resiste até o fim. Não é até o fim da vida. Porque às vezes a gente pensa que é até o fim da vida. Aí eu penso assim, mas meu Deus, eu vou lutar até o fim da vida? Aí lá na hora que eu estiver no leito de morte, aí graças a Deus, agora eu me senti feliz. Olha, tinha que ser um Deus muito cruel para poder planejar uma armadilha dessa para nós. Não, não é até o fim da vida, mas é até o fim da prova. Até que tem fim, né? Que tem fim, até que a tentação se retire. Se você resistir a esse apelo que o mal está fazendo para você, de você se vingar, de você voltar ao alcoolismo, de você voltar à droga, ao tráfico de drogas, à prostituição, se você resistir, você vai se tornar uma pessoa insuportável para o maligno. Insuportável. Ele não vai aguentar permanecer junto de você. Ele terá que se retirar. Quem faz o mal se torna amigo do tentador. Não que ele seja seu amigo, você é que se torna dele. Quem faz o mal cultiva a presença da tentação junto de si. Vou te dizer de outra forma, não é largado, não é abandonado pela tentação. Olha que mau gosto para a companhia. Você cultivar a presença do mal junto de você. Não resista. Porque o inimigo terá que se retirar. Isso é o próprio Senhor quem nos diz através da boca de São Pedro: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na tentação fique firme, você vai receber a vida. Deus te fará vencer. Feliz quem suporta, porque depois de ser provado, depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Prometeu aos que o amam. Na eternidade? Também na eternidade. Mas a eternidade permeia os nossos dias. Algo da eternidade você já experimenta agora. Ao vencer a tentação, você experimenta uma liberdade, uma alegria e uma força que você não sabia que você tinha. Agora a palavra é muito clara: Deus não tenta ninguém. Como o que você também está vivendo hoje não é castigo de Deus. Por que será que isso aconteceu comigo? Deve ser castigo de Deus. Por que será que isso aconteceu com meu filho? Deve ser um castigo de Deus para mim. Não, para com essa besteira. Esse pensamento, ele é diabólico. Eu não acreditaria num Deus que para punir o pai machucaria um filho inocente. Um Deus assim não merece nosso amor. Nosso Deus que é amor não é assim.
Mas tanta coisa tem acontecido na minha vida de mal, e eu só posso acreditar que foi por causa das coisas que eu fiz no passado. Com certeza você tem razão. Porque a vida, ela muitas vezes trabalha como uma espiral. Aquele ponto pelo qual nós passamos, a gente passa de novo por ele. Você já viu que tem coisa na nossa vida que é cíclica? Não é? A terra gira em torno do sol, é um ciclo. As estações se sucedem uma a outra, é cíclico. A mulher tem um corpo que é cíclico. Sim. O homem tem um hábito que é cíclico. A gente está sempre passando pelos mesmos pontos. Em estágios diferentes, mas passa pelos mesmos pontos. E aquilo que você fez vai passar por você. E aquilo que você plantou vai chegar até você. Então o que a gente faz nos afeta. Mas vamos parar de colocar em Deus a culpa de algo que Ele não fez. Deus não tenta ninguém. Deus não fica bolando castigo para a gente. Ele veio para nos salvar, Ele não veio para poder nos afundar. Ele não veio para pisar em você. Ele não está verificando se você tem as condições mínimas para poder entrar no céu. Ele não quer perder você de jeito nenhum. Então, enquanto coisas desagradáveis acontecem com você, Ele vai aproveitando, Ele tira o que está podre aqui, o que está estragado lá, tornando você cada vez mais apto a uma vida de felicidade eterna. Deus está trabalhando em seu favor e não contra você. Deus não tenta ninguém, o mal não tem acesso a Ele, diz aqui a palavra de Deus. O que isso significa? Que Deus não faz maldades, que Deus não dificulta a vida da gente por capricho, que Deus não se vinga dos seus filhos, muito menos se vinga de nós nos nossos filhos. E a gente tem que tirar essa ideia. Me desculpe dizer isso de novo. Essa ideia diabólica que foi plantada dentro de nós. É castigo, né? A gente fica pensando que é castigo. Não é castigo de Deus. É castigo da vida. É castigo porque o pecado é o nosso pior castigo. Ninguém precisa punir o pecador, porque o pecado que ele produziu vai se virar contra ele. O castigo do pecador é o próprio pecado que se vira contra ele. Deus não tem para você castigo, Deus ama você. Deus ama você, Ele quer o seu bem, Ele se alegra com a sua felicidade. Deus vibra com as suas vitórias. Cada vez que você vence o mal, há no céu uma festa acontece. Existe no céu uma grande torcida em seu favor. Quantas pessoas partiram dessa vida antes de você que te amavam e te amam e estão na glória de Deus? Essas pessoas estão torcendo por você. Quantos santos da sua devoção você recorre nesta vida? Se tornaram seus amigos no céu, eles torcem por você. Os anjos que Deus deu para a sua guarda, eles torcem por você. Agora, de uma forma geral, não tem ninguém no céu, mesmo aquela pessoa com a qual você se indispôs, se ela entrou no céu, ela não está contra você, ela está em seu favor, ela reza por você. Tem gente torcendo por você. Ai, que coisa boa. Então, de onde vem essa tentação? Cada um é tentado pelas próprias fraquezas e desejos. Eu tenho fraquezas, eu tenho desejos que me tentam. Como? Primeiro me atrai, depois alicia. E aliciar aqui, diz a palavra de Deus de uma maneira muito clara, que a Bíblia é de uma clareza espetacular. Alicia como? Seduz, como se seduz sexualmente. Seduz para engravidar. Olha o que o tentador faz conosco. Ele nos seduz para pôr dentro de nós a geração dele, a semente dele, como uma aranha faz com seu hospedeiro. Tem gente que pensa, por que a aranha tem teia? Sendo que ela é rápida e ela dá uns saltos espetaculares para poder pegar a sua presa. Porque nem sempre ela quer travar aquela luta com a presa que pode matar a presa. Ela quer a presa viva. Então ela faz uma teia, que a presa fica agarrada lá, aí ela vai, injeta o veneno paralisante, porque a ideia não é matar. A presa precisa ficar viva. E ela põe os ovos dela nas costas da presa, para que quando os filhotes nascerem, eles já nasçam dentro da presa viva.
e tenha do que se alimentar. Ela não mata. Como o maligno também não mata a gente. Ele põe os seus ovos, põe os seus filhos na vítima. Aí quando os filhotes nascem, comem o hospedeiro ainda vivo. Não foi o que essa palavra narrou para nós? Não é? Olha lá o que diz. Aqui, ó. Antes cada qual é tentado pela sua própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. É uma sedução sexual. Em seguida a concupiscência concebe o pecado. Não estou falando para você que é sexual. É espiritual, mas com uma pegada sexual. Porque está falando de conceber e de dar à luz. Então, seduz, engravida e depois dá à luz. E aí, uma vez o pecado maduro, ele devora a pessoa, gera morte. A pessoa é consumida pelo pecado. Não é assim que acontece com um dependente químico, que é consumido pela droga? Não é assim que acontece com uma pessoa que se entregou ao adultério, é consumido pelo adultério? Não é assim que acontece com uma pessoa que é tomado pela vingança? Que é consumido pela vingança? Você já viu como o mal consome a pessoa, tira da pessoa as suas forças? O coração concupiscente engravida do mal, dá luz ao pecado, e o pecado consumado mata o homem interior, que é o único capaz de ser feliz. Enquanto você viver no pecado, enquanto eu vivermos no pecado, nós vamos estar matando o homem interior que existe dentro de nós, que é o único capaz de ser feliz, porque a felicidade, ela é própria não do animal, mas do espiritual. Por isso ninguém é feliz satisfazendo a carne, mas alimentando o coração. Por isso que tanta gente diz, a Paula me trazia os testemunhos que ela ouviu ontem, que ela disse, fiquei lá, Márcio, lendo nas redes sociais, os parabéns, as felicitações das pessoas para você. Encontrei vários testemunhos. E ela foi contando para mim aqueles que marcaram mais o coração dela. Quanto testemunho lindo, gente, de pessoas que acompanham sorrindo para a vida, porque alimentam todos os dias de manhã o seu coração. Porque para ser feliz a gente tem que alimentar a alma, a gente tem que alimentar o coração. Felicidade não vem pela satisfação da carne, comer, beber, dormir, transar. Isso não é o que vai trazer felicidade para nós. A gente precisa disso. Você precisa de uma relação íntima para se sentir completo. Precisa muitas vezes. Você, num casamento principalmente, você precisa de comer para você se manter, para você se sustentar. Vai cair mesmo como. Não é? Mas isso não traz a sua felicidade. A felicidade vem quando você alimenta o seu coração. Não é? Vamos fazer isso hoje? Quem ouve a palavra de Deus, aqui o apóstolo Tiago diz, é regenerado. Você vai ser regenerado pela palavra, que vai gerar vida em seu amor. O amor de Deus nos faz nascer de novo. Você quer uma vida nova, quer começar de novo? Deixe Deus gerar a vida em você. Toda dádiva boa, todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, vem de Deus. Tudo que de bom acontece na sua vida, meu querido, tem fonte certa, é Deus. Quem nunca deixa de ser bom, nem para de fazer o bem, vai receber de Deus toda a graça que precisa. Você acredita nisso? Oba! Como acredito, Márcio. Que bom, que palavra linda, né? Que palavra de força para todos nós, para suportar essa provação. Provação da vida, que a vida nos traz, né? E tantos testemunhos lindos aqui, que eu já digo um abraço aqui para Mari. Ela fala assim, a paz para todos. Hoje eu comecei meu dia mal, achando que não conseguiria nada por tanta confusão que estou passando na minha casa, na minha vida. Mas liguei sorrindo para a vida. Escutei o Espírito Santo através de vocês aí, do Márcio, e me deu uma força de levantar e de enfrentar a dificuldade que eu estou passando aqui. Nós somos sócios da Canção Nova e o Senhor continua capacitando vocês sempre. Vocês nos ajudam e a gente caminha. Deus abençoe você, amém, o Márcio, todos aí. Então, eu quero agradecer essa querida Mariana, de Rio Pomba, Minas Gerais, que deu força para tantos outros que nas redes sociais aqui estão dizendo assim, olha, acordei um pouquinho desanimado, estou com um problema, estou com dificuldade, está tudo difícil, mas com Deus dá.
Com Deus a gente vai conseguir. O Márcio ia falando, eu lembrava de quando era criança que as pessoas diziam assim: faz isso, menina, que Deus castiga. E eu cresci com a imagem de um Deus castigador mesmo. Eu imaginava que Deus estava lá de cima com o dedão assim apontando para mim, esperando acontecer alguma coisa, eu fazer alguma coisa de errado ou cometer algum pecado para me castigar. Então a minha visão de Deus era muito de alguém que iria me castigar. E o Márcio falando, né, de pessoas que muitas vezes acha que Deus está castigando por algo que fez e, enfim, que Deus está ali à espreita esperando para te levar a um sentimento de infelicidade, né? Não é o nosso E Deus. é uma tentação que a gente corre, principalmente diante das dificuldades, ou daquela pessoa que diz assim: eu nasci para sofrer, né? Por tantas lutas que vive na sua família. E, enfim, a gente sabe que tudo que a gente vive é escolha também, né? As coisas que a gente vai fazendo, os pais vão fazendo, a gente vai fazendo também, as histórias que vão se repetindo. Então, são as tentações que nos levam a desacreditar desse amor de Deus, né? E o Márcio falava também sobre a felicidade, e eu lembrando que a gente tem uma mania de condicionar a nossa felicidade. É por isso que a gente não consegue colocar Deus no centro muitas vezes, porque a gente entendeu que felicidade está condicionada sempre a alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação. E eu lembro que a minha luta também era de encontrar essa felicidade, mesmo sabendo que a felicidade era Deus. Mas eu não conseguia me destravar, era como se eu estivesse ali o tempo inteiro apegada, condicionada a situações, ao mundo, porque a sociedade faz isso com a gente. Infelizmente, a gente já tá ali, né? a criação, as situações que a gente vai vivendo, e a gente acaba condicionando a nossa felicidade às pessoas, às situações. Eu sinto muito forte no meu coração que Deus libertou a muitos, né? Amém. Muitos mesmo. Amém. Que estavam presos a essas tentações, a essas palavras, né, que vinham na cabeça, esse sentimento de coração apertado, de opressão, por viver essas tentações normais da vida, mas que a gente sabe que quem vive em Deus, né, como o Márcio, se treina, né? Se treina, preciso me treinar todo dia, né, para aprender a viver uma cultura diferente, né? Essa cultura que o mundo prega é totalmente avessa àquilo que Deus tem para nós, que Deus tem o melhor. Deus nos capacita a viver cada vez mais a felicidade verdadeira, a viver segurando nele. Eu lembrava, o Márcio também citou essa passagem de 1 de Pedro, né? Que Jesus fala: se coloque debaixo da mão poderosa do Senhor, que no momento certo Ele me levantará, né? E fala das tentações, das dificuldades, mas Ele nos promete, né? Existe uma promessa do Senhor, que Ele vai nos dar mais força, mais coragem, porque é para isso que as tentações e as dificuldades servem, para a gente criar mais força, mais impulso. E a gente sai mais forte. Isso mesmo. Você não percebe isso? Percebo. Ninguém se Fica fortalece sem passar por provação. Tem jeito, Ninguém. mas tem que ser por esse caminho, né? Vamos lá. Mas a gente só percebe isso quando a gente para de ter pena de nós. É. E olha para Jesus e diz assim: é nele que eu vou enfrentar, buscar. vamos lá. Não vou olhar para mim nem para as pessoas, vou buscar. Então, vamos cantar essa canção. Vamos nos colocar debaixo da mão poderosa do Senhor. É lá que eu e você precisamos estar. A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver,